Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês hoje. Está gravando, está gravando. Eu gostaria de dar uma visão geral sobre isso. Diante de tudo que eu estudo, medito e utilizo da minha mediunidade de clarividência, onde você é como se tivesse uma visão panorâmica sobre as coisas, uma visão global de determinadas situações. E quando você desenvolve essa clarividência e você vê, inclusive, assim, muito cuidado com isso, porque é um dom, e como todo dom, ele tem que ser tratado com respeito. E no momento que a gente está com uma grande possibilidade de ajudar as pessoas, a humanidade, você tem ali uma grande ferramenta na mão, eu diria assim, e você só vê e aí, não faz nada. E isso não é legal, isso não é bom para o médium que recebe essa visão. A vida dele pode se tornar bem densa, bem complicada, porque isso não é para brincadeira, isso é para ser ajudado, é uma ferramenta que a pessoa acessa. Ao acessar, ela tem que pegar aquilo ali e passar para frente. É como se fosse um fogo que chega na sua mão. Ele chega, se você não passar para frente, ele vai te queimar. Essa é a realidade. Então, diante disso, para mim, uma das coisas que mais está complicando o planeta hoje é a questão das diferenças, a falta do respeito um com o outro. E isso tudo tem início. Em algum momento começa uma briga, igual, por exemplo, vocês devem conhecer alguns casos por aí, de familiares que começam a brigar, a discutir, passa um pouco, tem gente que vai às vias de fatos, outros acaba cometendo homicídio, e a coisa só vai complicando. E o ser humano, ele precisa ter uma visão mais holística da vida, entender que todo mundo erra, para outros todo mundo peca, e de fato é assim. Bonitinho esse passarinho. Quando a gente entende isso, a gente pode ter um pouco mais de respeito pelo outro, entender o processo do outro. Mas isso não quer dizer que você entende, você tem que acompanhar aquela pessoa no erro dela. E muitas vezes, essa pessoa, existe uma coisa que chama-se conveniência ou lealdade invisível. Porque o ser humano, todos nós somos centelhas divinas, somos como se fosse mini-deus aqui na Terra. Uma fagulha, uma centelha, o nome já fala, né? Uma centelha. É como se fosse uma poeira cósmica de Deus, do qual manifesta aqui nesse corpo para poder entender a experiência da vida. Uma das experiências da vida é que toda vez que uma mulher engravida, e era para ser, e na maioria é feito dentro de um casamento, dentro de um relacionamento bacana, legal, feito com amor, não por conveniência. Porque o que acontece? Toda vez que a gente... É igual a questão da clarividência. Se você vai ter um filho, você tem que se preparar para ter esse filho. Mas se esse filho chega de forma inesperada, e às vezes sem a programação, é porque dentro daquela pessoa ali que concebeu aquele filho, aquela gestação, é porque ela tem condições de seguir. Muitas vezes aquilo ali é uma parte da pessoa, da própria mãe,
que está ali, que ela precisa daquela centelha ali para poder resgatar alguma coisa que foi perdida lá atrás. Então aquele filho, ele não é por acaso, aquela gravidez, daquela forma, como aconteceu. Tem gravidezes que não era para acontecer assim, dentro de uma possibilidade, jamais. Existem casos de pessoas que engravidam até virgem. Conheço caso bem próximo disso. E que nasceu e está aí uma família. O que acontece? Em contrapartida, existem muitas mães que, por inocência, por ingenuidade, ou até mesmo por ignorância, acaba não sabendo evitar a gravidez. Ao deparar com a situação de gravidez, a gente não segue, por exemplo, muitas pessoas não é ensinado dentro de casa, dentro da família, o que é uma gravidez, o que é uma mulher estar grávida, qual a importância disso, da propagação da vida. E diante de um conflito assim, muitas vezes de cabeça quente, dentro de um conflito desse, nossa, eu estou grávida, ou pai, nossa, estou grávido, e agora, o que a gente vai fazer? Muitas vezes acaba optando pelo aborto. Eu sei que existem várias ideologias de pró-aborto, algo que a gente não deve condenar ninguém, respeitar a opinião de todo mundo e as decisões das pessoas, né? Mas quando isso, por exemplo, é dentro da nossa família, e existem casos que você sabe que aconteceu e tudo, a família acaba não dando um lugar que seja justo para aquelas almas ali que tiveram a vida interrompida, seja provocado ou espontâneo. O fato é que foi uma vida interrompida. E isso traz consequências seríssimas para a mãe, para a família, porque uma vez que a pessoa... Isso aí equivale, assim, não quero que vocês assustem com isso, mas é o seguinte, já assim eu continuo. É que é o seguinte, uma vida, ela é interrompida, tanto faz de um mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 8, 9 meses, recém-nascido, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se, por exemplo, se interrompe a vida de alguém na fase adulta, é um assassinato. Quando está na gestação, segue o mesmo caminho. É uma vida que já foi gerada ali. E aquilo ali, interromper uma vida, tem consequências seríssimas. Seríssimas. E isso aí acarreta problema para a família inteira. Eu vou aqui, peço permissão para vocês, com todo respeito, para falar desse assunto. Eu sei que é um assunto delicado e deve ser abordado com respeito, sem condenação de ninguém, sem julgamento, mas, assim, julgamento em parte, né? Porque quando as pessoas evitam julgar, que é não olhar para a situação, acaba reproduzindo. É igual, por exemplo, se a gente está seguindo um modelo errado, mas daí você pega e não quer olhar para aquele modelo que você está seguindo, você só continua. Está seguindo, está seguindo. Ó, todos nós, desde quando a gente nasce, até a hora que morre, a gente está seguindo algum modelo. E esse modelo, primeiramente, ele vem do quê? Da nossa família. Da nossa mãe, principalmente. Principalmente os sentimentos. O filho, ele carrega, por ele ter sido gerado dentro da mãe, ele carrega todos os sentimentos da mãe dentro dele já. Por isso que os filhos, geralmente, os filhos ou as filhas, são muito ligados às mães. Por quê? Foi onde eles foram gerados. Os filhos pode ter assim, um amor grande pelos pais, mas aquele afeto ali
é que eles chamam amor de mãe, é para sempre e tal, tal. E as pessoas acabam se perdendo nesse amor de mãe aí. Existe um sentimento muito forte, mas ele não pode ser continuado de forma doentia. É quando as pessoas colocam as mães num pedestal muito grande e esquece que ela é um ser humano, que ela é uma mulher, e que também ela erra, e que acerta. A maioria acerta, mas existem, igual eu falei, erros, por exemplo, de abortos que são provocados, ou até mesmo provocados sem a intenção, porque existem 3 tipos de abortos, né? É o provocado sem a intenção de causar a morte, e o outro que é aborto espontâneo, quando é a natureza que diz. E até mesmo o espontâneo acaba trazendo problemas sérios para as mães, principalmente para os filhos que nascem logo depois, porque ele vai pegar um útero ali de luto, e aquela pode ser que aquela pessoa ali, ela vai ter muitos problemas, porque as pessoas dão muitas voltas para falar sobre isso, que é, muitas vezes, nesse caso, a próxima pessoa que vem ali, o próximo filho, ele vem com aquela responsabilidade, carregando aquele ser que teve a vida interrompida anteriormente, independente de como foi. O fato é que aquela vida era para vir e por algum motivo houve um aborto. Significa que, se aquilo ali não for olhado, não for respeitado, com reverência, porque não sei se todos têm essa consciência, todos nós somos centelhas divinas. Todos, 100%, somos centelhas divinas. Todos filhos de Deus. Não existe ninguém, essa história, você é filho do demônio. Gente, ser filho do demônio é uma questão de visão da pessoa. Muitas vezes a pessoa está carregando tanta coisa ruim, de modelos, de energias lá dos seus ancestrais, que ela acaba vindo numa situação muito delicada na vida. Que ela, às vezes, acha que é filho do demo. O amor sadio é um amor divino, sagrado. O amor doentio é um amor, eu poderia dizer, diabólico, que é aquele que é destrutivo. Por exemplo, o que está ligado ao aborto? É uma energia destrutiva, muitas vezes de raiva, de medo, de intolerância, de egoísmo. Sempre numa dinâmica de aborto, onde principalmente os provocados, seja com a intenção ou sem a intenção, é a mesma coisa que quando alguém desvive outra pessoa, muitas vezes sem a intenção. Eu queria só passar um susto na pessoa. Acaba tirando, desvivendo a pessoa. Aquilo ali tem um karma muito grande. E o aborto não é diferente. Não é diferente. Muitas vezes, muitos de nós estamos identificados com algum aborto. Por que as pessoas se identificam? Não são escolhas delas. Quem se identifica com aborto? Geralmente as pessoas de bom coração são aquelas que vão se identificar com aborto. E tem 2 formas de se identificar com aborto. O aborto que foi vítima, ou você pode se identificar, ou dentro de um aborto existe uma situação que é a atitude, o que levou a pessoa a provocar aquele aborto. Se é algo que ficou escondido, ficou oculto, o que vai acontecer? Os próximos filhos, eles vão trazer essa dinâmica para mostrar para os pais o que aconteceu. Os filhos estão sempre carregando dinâmica dos pais. Ou, às vezes, não é do pai, é da família. Já viu que tem certos bebês, filhos que nascem com os olhos claros e que a mãe e o pai não são. Mas vai ver, é do avô, é da avó, é de uma tia, que também era assim.
Para vocês entenderem que nessa dinâmica, às vezes, pode ter alguém que vai estar identificado com aquela pessoa que teve a vida ceifada em algum momento. E aí não cabe julgamento. Como sempre, eu não vou ficar repetindo isso aqui toda hora para não ficar chato. Mas quando isso acontece, é preciso olhar com respeito e reverência para esse ente querido que, infelizmente, teve a vida ceifada. E olhar não com dó, porque sentimento de pena, de dó, é um sentimento ruim, é um sentimento de culpa. Quando você tem culpa, quando você tem dó de alguém, seja um mendigo, seja alguém que está passando por dificuldade, é um sentimento ruim, de pena, de dó, é um sentimento de escassez. É igual você ficar achando que não tem as coisas. É um sentimento de escassez. Escassez por quê? Porque quem não tem é porque perdeu. Se perdeu, tem que ir atrás. Deixa eu lavar minha sandália. Ai, ai. A água do mar é incrível. Então, o que acontece? A gente nunca deve olhar para essas questões com medo, com pena ou com dó. Tem que olhar com paixão e amor. E quando a gente... O que é um sentimento de compaixão? É quando você vê algo que não está justo e você sensibiliza com aquilo ali. Então, você vai fazer algo. Sol. Esse negócio aqui, ultra leve, não. Como é que chama? Só que faz surf. Vamos voltar aqui. Em resumo, quando acontece essa situação, alguém que é desvivido, aquela pessoa ali, ela não chegou na sua fase final. A vida dela foi interrompida. Seja por ela ter provocado a própria morte, porque às vezes tem pessoas que não resta outra saída, senão é a lei da sobrevivência. Se a pessoa tenta contra a sua vida, se ela vai tentar contra a sua vida, é autodefesa. Você tem que honrar a sua vida. E por ser dessa forma, muitos perdem a vida. É igual os policiais, quando estão em atividade, um confronto ali com os bandidos e tal, acaba atirando. Tanto pode matar um policial, quanto pode matar o próprio bandido ali, que muitas vezes, o que a gente chama de bandido, sabe o que é? Aquela pessoa ali, ela representa o aborto da família. Por isso ela começou a fazer coisas erradas para quê? Para que ela seja vista no sistema. Se aquela pessoa tiver identificada com alguma dinâmica familiar envolvendo aborto ou um grave erro dos pais, o filho que vem por último, ele já sabe daquela situação. Então o filho, muitas vezes, ele doa a vida para que o pai fica e corrija aquela situação. Ou tenha consciência. Existe muito disso dentro das terapias sistêmicas, das constelações. Isso é muito explicado, que os filhos, muitas vezes, eles se sacrificam no lugar dos pais. Porque o amor dos filhos é algo assim, é igual Jesus Cristo com Deus. O que Jesus Cristo fez? Sacrificou a sua vida pelos irmãos. Porque nós sabemos que existem
não erros. Nós sabemos que existia, na época de Jesus Cristo, toda essa parte doentia aí que levou à crucificação dele. Então ele pagou, ele mostrou para a humanidade toda, e todos sabem disso, que ele foi sacrificado para poder salvar outras pessoas. Olha a ressonância aí. Então, muitos de nós vamos ser abatidos, mortos, porque nós estamos identificados com algum erro dos nossos ancestrais, pode ser os pais, pode ser o avô, pode ser alguém lá, o bisavô, pode ser nossa mãe. Quando eu falo pai, é pai, mãe, sempre tem masculino e feminino, qualquer um dos dois. Ou pode estar, inclusive, identificado com alguém que foi rechaçado dentro da família. E aquela pessoa ali, por ela ter muito amor, ela é tipo uma esponja de bondade, ela sente compaixão. Muitas vezes essa fidelidade, ela é invisível. Vocês já viram que, por exemplo, tenta alguém ofender sua mãe para ver o que acontece? Por isso aí você tira. A pessoa, ela não quer nem saber, ela pode até perder a vida, mas ela vai defender a mãe. Isso aí tem reflexo na vida também de muitas pessoas que muitas vezes, por exemplo, se a mãe cometeu aborto e ela fez isso de forma provocada, ou ainda que não seja provocada, mas assim, fez alguma atitude não sadia que levou falecimento do filho, o que vai acontecer? Muitas vezes o filho, com uma lealdade invisível, vai começar a reproduzir a mesma atitude da mãe nos irmãos, que é uma forma de se identificar com a mãe. Então ele se identifica com a atitude da mãe, e é para falar que eu ajudo você, eu salvo você. Ele entra numa condição de salvador, que é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deu sua própria vida para salvar os irmãos. Então, muitas vezes, a gente vai estar nessa dinâmica de estragar nossa vida, destruir nossa vida, para poder salvar outros irmãos que muitas vezes já perderam a vida. Então, ele vem com essa situação. E o que acontece para se livrar desse karma? Aquela pessoa, aquele bebê, aquela criança, aquele abortado da família, ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto por toda a família, porque ele era um membro da família. Em toda a família não existe um monte de primos, tios, todos. Então, por que muitas das vezes as constelações não funcionam? Porque quando encontra um caso de exclusão familiar, ligado aí a um aborto, outro tipo de exclusão, igual eu falei aí, alguém que foi rechaçado pela família, isso não é visto, fica no oculto, outras pessoas vão tomar as dores daquela pessoa ali. Isso aí é de forma inconsciente, chama-se lealdade invisível. E quando isso não é resolvido, começa a acontecer mortes e mais mortes, esquizofrenia, guerra, a família entra num pé de guerra sem parar. E se não for visto alguém, uma intervenção externa, às vezes, que em muitos casos é a própria justiça, a justiça aqui na Terra significa como se fosse Deus, a justiça divina. E a gente sabe que aqui na Terra existe muitos casos de justiça comprada, justiça manipulada. Existe de tudo isso. Eu mesmo já passei por esse processo e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí depois, que é justamente a identificação com o aborto. O que é um aborto?
alguém que foi injustiçado. Se a pessoa se identifica com aquele aborto, ele vai ferrar a vida dele, ele mesmo vai buscar pessoas abusivas, muitas vezes assassinas, muitas vezes são pessoas abusivas financeiramente, para poder compensar aquela dor daquele ente querido. Então a pessoa passa a viver uma vida que não é a dela. Ela começa a tomar as dores daquele excluído da família e começa a também se matar, a permitir que outras pessoas o matem, para dizer, eu sou fiel a você. Mas isso aí, nada disso é inconsciente. E muitas vezes, quando a pessoa não entende o que é que está rolando, ela vai buscar o caminho das drogas, da promiscuidade, do desrespeito, vai buscar sempre coisas que levam ela à morte. Mas quando isso começa a acontecer e a pessoa começa a viciar nisso, claramente ela vai ter uma vida destruída ali. Então, se a energia sexual ela acontece de forma desordenada, vamos supor que existe um bolo. Você está fazendo um bolo. Aí, em vez de você fazer o bolo com os ingredientes certos, a quantidade certa, quando isso é trapaceado e você começa a fazer, eu vou colocar aqui qualquer coisa, vou colocar aqui um monte de ovos aqui no meio desse bolo, vou bater esse bolo aqui do jeito que eu quero. Não segue a receita. Taca qualquer tipo de pessoa no seu relacionamento. Coloca isso, coloca aquilo, coloca aquele outro, mais aquele outro. Rola ali uma traiçãozinha e tal. Sabe que isso não pode. Mas é do ser humano a traição. É tanto que nas histórias bíblicas aí, tá cheio de traição. Todo mundo, mamando é caducando. Você pode ver esses grandes aí, Salomão, inclusive. Salomão mesmo cometeu idolatria. Então, quando essa pessoa sai do sistema por alguma exclusão, alguém vem para identificar com aquela pessoa ali, justamente para trazer aquela informação para o sistema. E se essa pessoa está identificada, por exemplo, com um irmão que foi abortado lá atrás, aquela pessoa vai acabar com a vida dela todinha. E muitas vezes, dentro da mesma família, você vai ter pessoas que vão estar identificadas com a pessoa que faleceu e outras vão estar identificadas com a mãe, com a atitude daquela mãe. Que muitas vezes, não existe inocente ou culpado. Existe o perpetrador, que é a pessoa que comete o ato. Não existe qual motivo. É igual falar inocente ou culpado. Ninguém é inocente, ninguém é culpado. Nós estamos todos aqui num grande desafio de aprender, evoluir. Nesse aprender, evoluir aí, a gente vai enfrentar coisas que é real. E se é real, é preparar os cintos, porque vai vir experiências reais. Mas a gente pode sair em qualquer momento dessa experiência. No momento que você compreende essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Uma grande árvore. Tá vendo? Uma árvore da vida ali. Então é isso, gente. Eu vou ter que desligar aqui agora. E a gente volta a falar sobre isso.